Gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem para gente querida de paz e bem. Hoje é domingo. Dia que a gente oportuniza para que a gente faça uma reflexão, uma meditação, uma roda de conversa em torno do evangelho sugerido, né, no lecionário para o dia de hoje. Tá? E a gente sempre, né, descobre coisas novas através dessa conversa. A gente sempre percebe contextos, realidades. A mensagem sempre é nova. Mesmo aquelas leituras que a gente já conhece, né, de outras missas, a gente percebe que aquilo tocou, ou aquela reflexão despertou um ângulo que eu desconhecia. E isso tem sido assim aqui em Paz e Bem, não é? A gente tem conversado, a gente tem meditado. E o objetivo daqui é a gente se fortalecer. Um tempo tão difícil, tão brutal, não é? De impérios e armas, de tanta mentira, de tanta farsa, de tanta força bruta, este evangelho é um alento para nos alienar, para nos afastar dessa realidade? Não. Para que a gente possa compreender as razões profundas dela, para que a gente saia fortalecido, fortalecida para enfrentá-la, para transformá-la. É isso que se presta a esse momento aqui. Tá? E o evangelho de hoje é quase uma paráfrase. Como assim, reverendo? É quase um dizer de outra maneira daquilo que foi dito no domingo passado. É quase. Porque traz elementos extremamente novos, traz coisas que a gente, não é, falou, mas também coisas que a gente não percebeu ou que nesse trecho Jesus explicita. Porque o evangelho é sempre novo, como eu disse. Ele sempre apresenta uma realidade nova para a nossa vida e para o contexto sociopolítico, cultural que a gente está. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se, aproveita esse momento aqui, se inscreva no canal Paz Bem, tem muita coisa boa aqui, tá? Curta se você gostar, compartilhe nas redes sociais, né? Isso ajuda demais na divulgação do canal Paz e Bem, tá? Se você quiser e você puder fazer sua assinatura solidária, tem um link aqui, é uma forma de ajudar, né, financeiramente, uma pequena quantia, o canal. Mas se você não puder, se tiver com dificuldade, se você também não quiser, tudo bem também, tá bom? O importante é estar com você aqui, estar juntinho, né? Para a gente conversar sobre, ter essa oportunidade de conversar sobre coisas tão importantes. Mas, reverendo Eduardo, né? Vamos começar, então, a nossa conversa. Vamos lá, nossa roda de conversa. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, vai do versículo 41 ao 51. Vamos falar um pouco sobre o evangelho de João, para quem não conhece, mas é sempre bom a gente lembrar que os textos, eles atendem a contextos, não só na sua interpretação, mas na sua produção, né? O que é que motivou esse texto? Esse texto não nasce assim, não desce do céu, né? A gente vai falar aqui do pão descido do céu. Ele não é algo que aparece por geração espontânea. Surge de uma necessidade da comunidade. O evangelho de João é um evangelho que a gente diria tardio, é um dos últimos evangelhos, né? É o último evangelho, na verdade, canônico. Tá? Ele surge mais ou menos ali pelo ano 100 da era cristã. E o primeiro é o Evangelho de Marcos, né? Que é o que a gente está regularmente, vamos dizer, né? Lendo durante esse período, esse ano litúrgico. O Evangelho
de João, ele se presta a ser um meditar, uma reflexão, mais do que uma narrativa de acontecimentos, né, de situações, ele se presta a ser uma meditação, uma reflexão, algo que explicite na fala de Jesus aquilo que, como eu disse, está lá no preâmbulo deste mesmo evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, todo o evangelho é um desdobramento para apresentar esse verbo, né, como encarnado, e aí carne, osso, sangue, tá? E vivo, aqui atuando, e que era a face viva de Deus. Era Deus, né? Era o verbo de Deus. Pois bem, então, nesse sentido, o Evangelho de João ele é uma reflexão. Daí ele ser chamado também de um evangelho teológico. E aí não entenda aí teológico como curso de teologia, tá? No sentido que hoje a gente entende. Mas no sentido próprio do termo, do grego, né? Theos, Deus, logos, estudo, reflexão, né? Então, é uma reflexão sobre esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. E claro que essa reflexão vai apresentar sempre Jesus em situações, em contextos, em que isto é explicitado e claro que isso não é percebido pelos seus. E agora essa leitura, que está em João, capítulo 6, dos versículos 41 a 51, não vai ser diferente. Observem, percebam a fala de Jesus, né, profundamente carregada de sabedoria, carregada de um conhecimento profundo sobre Deus, uma mensagem extremamente, não é, libertadora, e as pessoas como que obtusas, né? Pessoas ainda num nível muito limitado do entendimento, do alcance dessa mensagem. E aí o Evangelho de João, todo ele é um desdobramento disso, né? Ele vai se apresentando até a sua ressurreição. E aí, né, quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, né, o Espírito Santo, então todas as coisas como que são trazidas à revelação e percebidas e lidas e compreendidas, tudo aquilo que aconteceu, né? Então vamos lá. Versículo 41. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera, Jesus dissera, eu sou o pão descido do céu. E eles diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu. Bem, Jesus diz, né? Eu sou o pão descido do céu. E aí o que é que essa população, esse povo, né, que conhecia, né, vai dizer, mas esse é o filho de José. Como é que a gente vai acreditar que ele desceu do céu? Se a gente viu ele crescendo aqui entre nós. E ele foi menino, e ele foi criança, e ele conviveu conosco. O pai, a mãe, a gente conhece. Como ele diz agora? Desci do céu. Isso a gente mostra, né? Quando Jesus estava falando de coisas muito profundas, de coisas extremamente reveladoras sobre ele e vamos dizer assim, como o Evangelho apresenta, né? Profundamente carregado de uma mensagem libertadora. Libertadora, sim.
dos cativeiros, das estruturas limitantes, não é? Dos contextos, não é? Determinados aquele povo, né? Aquela quantidade de entendimento que aquele povo deve ter pelas autoridades religiosas. Sim, sim. Né? Aí eu falo, né, dos reverendos da época, os padres, os pastores, né, que mantinham ali o seu povo ignorante sobre essas realidades, porque assim a gente manipula, a gente domina, a gente escraviza as mentes, as almas, não é? Então Jesus respondeu: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. O murmurar aqui tem uma mensagem muito clara. No texto, tá? Do autor ou autores do texto fazer um paralelo, eu disse isso no domingo passado, com apresentando Jesus como uma espécie de novo Moisés. E aí, esse momento como uma espécie de nova Páscoa. E aí, assim como os hebreus murmuravam no deserto, com saudade do cativeiro, do faraó, que explorava, que espancava, que matava, mas eles, caminhando na libertação, eles vão sentir saudade, né? Da senzala, saudade ali, né? Lá tinha chicote, mas, né? A gente tinha um lugarzinho para dormir, um lugarzinho de palha. O que é que a gente tem agora? Então aí a gente fica nessa dimensão da precariedade, né? Dessa dimensão de que a gente começa a ter um universo, um horizonte de sonhos muito pequenos, no sentido do contexto libertário, sociopolítico, cultural. A gente fica olhando para trás, para o cativeiro, para o tempo da opressão. Ah, que saudade, não é? Lá era a gente, né? Só as pessoas que só quem era, né, contra o faraó é que ia espancar. Então, trabalhava, não tinha problema. Ai, que bom aquele tempo. Pois é. Aí chega alguém que apresenta a libertação e caminha com o povo, junto com o povo, não acima dele. Caminha junto, ali ao lado, companheiro na caminhada. Não é? Porque a coluna de fogo andava na frente. Isso é bíblico. E aí o que é que nós temos? O povo murmurando, saudade. Trouxesses aqui para a gente ir para a Terra Prometida, mas a gente tem que atravessar esse deserto. Né? E o povo murmurava lá no Primeiro Testamento, tá? O Antigo Testamento, Primeiro Testamento. E agora o texto aqui apresenta esse povo murmurando de novo, reclamando, né? Pelo processo da libertação. E aí Jesus coloca, né? Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, é o Pai, né, que atrai essas pessoas para a compreensão da sua mensagem libertadora. Não que alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto do Pai viu o Pai. E aí ele se coloca, né? Ninguém viu o Pai. Mas vocês me viram. Vocês estão me vendo. Esse Jesus, esse que é filho de Maria, de José, não é? Que vocês viram e andava com vocês. Esse, eu digo, desceu do céu. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais no deserto, lembram? Comeram do maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aqui está o centro do texto, né? Que ele mostra a situação do murmúrio, das pessoas tentando, né? Não reconhecendo nesse ser humano, demasiado humano, carne. E aí o termo, né, carne, mostra toda essa dimensão da fragilidade, né? Carne mesmo, carne, sangue, osso, né? É isso, o ser humano é isso. Concreto, não abstrato, não um espírito. Né? E aí a gente vai ver que em algum momento aqui ele está colocando para alguns círculos que já existiam naquela época que diziam que Jesus era um espírito que se passava né, por ser humano, uma espécie de holograma, e que conversava com as pessoas, mas que na verdade ele não comia, né? Não fazia nenhuma necessidade fisiológica, porque isso não pode. Como pode um Deus ser assim? Né? Então, o texto explicita isso. Explicita essa dimensão humana, demasiado humana, de carne, de sangue, de suor, de lágrimas, de osso, de nervos. Né? E aí ele diz, eu sou o pão da vida. E o pão é aquilo que nos alimenta. O pão é aquilo que é mais básico, essencial na alimentação. Que todo mundo conhece, que quase todo mundo come. Né? Há pessoas com restrição. Mas é algo que é conhecido de todas as culturas. O pão é universal. Né? E esses no deserto comeram maná do céu e morreram. Mas esse maná que está descendo agora, que sou eu, vocês vão comer e vocês não vão morrer. Vocês terão a vida eterna. E aí, aqui também a gente vai ver como para essa cultura helenizada, né, que o evangelho se dirige, ou seja, tem a influência helênica, né, do pensamento grego. Quando Jesus coloca aqui o texto apresenta Jesus dizendo isso, ele está, na verdade, condenando uma certa ideia de canibalismo. Né? De canibalismo. Não é isso. Não é vocês vão comer da minha carne. Deixem de ser obtusos. Eu estou dizendo que a minha substância, a minha matéria, a minha dimensão viva, isso que dá vida, isso que me dá vida, eu vou oferecer a vocês. Eu vou oferecer, mas eu vou vencer a morte. A morte que os antepassados de vocês sofreram. Mas essa morte aqui, a gente tem que entender, é essa morte em vida. Essa morte que nos mata cotidianamente. É a morte do sangue, do suor, das lágrimas, da carne. Sim. Da brutalidade das milícias armadas, dos poderes totalitários, dos cativeiros, das torturas, a morte da Covid, a morte desse descalabro de coisas, deste jogo sujo de querer ganhar dinheiro, né? Tripudiando da vida de tantos e tantas. É isso. É isso. Esse sistema, né, que na verdade produz morte, que Jesus diz, olha,
Eu sou um pão universal, básico, que todo mundo conhece e sabe e que alimenta a vida. E por conta disso, alimenta a vida dentro dessa perenidade que é a vida verdadeira. Essa vida essencial, essa vida básica, essa vida que cada um carrega dentro de si, essa vida que a gente diria substancial, né? Usando a categoria aristotélica, essa dimensão substancial, essa substância lá, essa coisa central, né? É isso que eu ofereço a vocês. E faz com que vocês ressuscitem todo dia. E que vocês não morram. E que vocês não padeçam. O que eu estou dizendo é que, apesar das notícias em contrário, esse pão da vida tem alimentado gente. E tem alimentado vidas. A sua vida, talvez. A vida de tantos e tantas. A vida de pessoas que, de uma forma, na sua fragilidade, se colocam ao serviço de um projeto que não é esse projeto da morte, que não é esse projeto da canalice, do banditismo, da milícia, dos mitos, aqui entendido como mentira, né? Desses falsos messias, desses anticristos. Não, não, é outro projeto. Mas essa mensagem, ela foi escrita lá por volta do ano 100, reverendo. Essa mensagem ainda é válida? Sim. Enquanto tiver gente viva e se alimentando dessa palavra, que não é só essa, é todo o Evangelho, todos os Evangelhos, é toda a Boa Nova, né? E que se desdobra na história do povo, né? Que vai se organizando, que vai se cooperando, que vai, né, lutando, buscando um lugar, sonhando um mundo possível. Esse pão que alimenta tantos e tantas, ainda hoje, que alimentou, né, tantos e tantas que deram sua vida, morte, e morte de cruz. E aqui a cruz é um signo, né, dessa abertura total do corpo oferto. Mortos pela grilagem, pelos capangas, pelos jagunços, mortos pelas forças brutais, né, dos poderes do Estado, torturados, mortos. É esses que, assim como Cristo, primeiro e único, dá testemunho ao longo da história e ressoa, e faz com que outras pessoas se levantem e digam não a esse sistema, a essa desordem de coisas, a essa morte planejada. E é por isso que a gente aqui medita o Evangelho. E por isso que eu quis trazer esse texto hoje, que diz, né, aquilo que foi dito no domingo passado. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão que dá a vida. Eu sou o pão que alimenta tantos e tantas com desejo de eternidade, de perenidade, do que é bom, do que é pacífico e do que é justo. É isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus verdadeiramente nos abençoe, hoje e sempre.
Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Que Deus sobre nós levante sua face e nos dê a paz. A paz, não aquela calada, mas a paz nascida da justiça, do grito do povo por justiça. Quem mandou matar Marielle? Que vá para a cadeia. É isso. É isso. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco. E conosco habite hoje e para sempre. Paz e bem, galerinha de paz e bem, sintam-se abraçados pelo Reverendo Eduardo, aqui da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, em pleno inverno. Grande abraço, queridas. Tchau.